Você viu há pouco no programa Picarelli com você a reportagem sobre a devolução de uma criança de 8 anos por uma família que a adotaria e seria a segunda vez que ela está sendo rejeitada. A dona Maria está com a guarda provisória dessa menininha aí, que a gente não pode mostrar as imagens do rostinho dela para resguardá-la, né? E essa dona Maria fez todo o processo por telefone, já que a menor de idade morava em Cuiabá, no Mato Grosso. Ela nem conhecia a criança. Os documentos usados são cópias e não originais, como deveria ser. A senhora, a dona Maria, alegou que a menina é muito agitada e ela sozinha não teria como cuidar dessa menina. O caso nos chamou a atenção por vários motivos. Primeiro, porque estamos falando de pessoas e não de uma mercadoria, que você pode devolver se apresentar algum defeito. Mas e legalmente, como a gente pode resolver isso? É o que nós vamos conversar com o doutor Marco Túlio Murano Garcia, aqui no quadro Seu Direito. Mas primeiro, Léo, volta aqui. Primeiro nós vamos ouvir a juíza da Vara da Infância, Juventude e do Idoso, a Cate Brown, sobre o que pode ser feito para que casos como esse de rejeição não aconteçam. Vamos ver então. Que quando uma mãe não puder cuidar de um filho, ela procure a vara da infância. Nós vamos proceder de duas formas com ela. A primeira é tentar apoiá-la de todas as formas possíveis para que ela fique com a criança e cuide bem dela. Agora, se isso não for possível, se a mãe não tiver motivação, naquele momento não desejar ser a mãe daquele filho, então nós, da Vara da Infância, encaminhamos a criança para uma família substituta. Mas alguém que já passou por um curso de adoção, que sabe das consequências, das responsabilidades de adotar e que principalmente foi avaliado por nossos psicólogos para saber se tem boas condições de cuidar daquela criança para sempre. Na Vara da Infância não costumam ocorrer devoluções. Agora, doutor, telespectadores, vamos ver outras entrevistas com a população para saber o que eles pensam sobre essa questão delicada, que é a questão da adoção informal. A criança, ela pega carinho pela família, pela mãe, pelo pai que adotou, e aí para devolver é uma frustração para a criança, né? Doutor, qual que é a diferença entre a guarda provisória, que é esse caso aí que foi mostrado, da dona Maria com a menina de 8 anos, e da adoção propriamente dita, aquela formalizada? Olha, a adoção e a... Boa tarde. Boa tarde. A adoção e a guarda são maneiras de se colocar uma criança numa família substituta. A guarda, ela é menos intensa, ela não estabelece definitivamente o laço de filiação, ela é uma preparação para a adoção. A adoção não. Uma vez concretizada, ela estabelece laços de filiação idênticos ao da filiação biológica. E a adoção é irrevogável, não tem retorno, não é possível voltar atrás. A gente sabe, doutor, que existe muito a chamada adoção à brasileira, né? Que a pessoa pega a criança para cuidar. Tem muita família de baixo poder aquisitivo que não tem condições e oferece para quem conhece a criança, né? A população na rua comentou o que faria se encontrasse um bebê na porta de casa, que é uma situação aí que não é muito difícil de acontecer. Vamos ver então. Pegava para mim. Pegava e cuidava, né? Ah, eu pegava pra mim, porque eu não tenho filho. Nunca tive. E sou louca por criança. Nessa situação, então, o que fazer? Você simplesmente pega a criança e aí você tem consequências se você fizer isso, né? Sem pensar na legislação, né, doutor? É verdade. Nós somos muito solidários, né, nós brasileiros, e todas as pessoas se apaixonam pelas crianças. Mas esse não é o caminho correto. Normalmente, a adoção, e por lei, ela se faz através de um procedimento prévio, que exige o cadastramento perante os juizados da infância e da juventude. Existe um cadastro nacional e um cadastro estadual da adoção. Existem casais candidatos e crianças disponíveis para adoção. Excepcionalmente se autoriza, quando já existe algum laço de afetividade entre a criança e a pessoa que vai adotá-la, ou entre a criança e a família da pessoa que vai dar a criança em adoção, como, por exemplo, quando já são parentes. Mas normalmente não se faz assim. Normalmente a adoção é uma coisa muito séria, é um ato muito sério e precisa ser feito pelas vias legais, pelas maneiras formais. Como bem disse a nossa juíza da infância, existem processos até para verificação das condições, da aptidão dessa pessoa. Porque às vezes você tem vontade, até boa vontade, mas depois você percebe que não é tão simples assim. E com criança, com o amor de uma criança, com o afeto de uma criança, não se brinca. Não se brinca. Doutor, vamos ver então o que a juíza da Vara da Infância tem a promotora, desculpa, tem a falar sobre isso. Quem recebe um bebezinho na porta de casa tem que comunicar às autoridades imediatamente, né? Nós, em primeiro lugar, temos que descobrir se essa criança não foi sequestrada,
né? Se ela não foi, depois de um sequestro, devolvida em algum lugar, isso pode ocorrer. E, em segundo lugar, nós temos que identificar quem são os parentes da criança, para ver se é possível que os próprios parentes se responsabilizem por ela. Falou aí a juíza da vara da infância, né, doutor? Eu me confundi, falei promotora, mas é juíza. E aí tem uma questão que é muito importante, você tem que andar pelo meio formal, até porque existem aí, se você faz informalmente, né, existem aí as possibilidades que podem ocorrer de pessoas que se aproveitam dessa situação, como o tráfico de crianças, o tráfico de meninas, que a gente falou aí de uma operação da Polícia Federal, agora no início do jornal, né, que já prendeu gente em Aparecida do Taboado e numa outra cidade aqui do interior do estado, por explorar sexualmente meninas menores de idade. É verdade, é preciso tomar muito cuidado, ter muita cautela e fazer as coisas pelo caminho da lei. E só lembrando, inclusive a adoção brasileira, como a gente chama, que é aquela situação de pegar uma criança e registrar no cartório como sendo sua, ainda que seja um ato de nobreza, constitui a prática de um crime. Então o caminho correto é buscar buscar a lei, buscar a formalidade. A adoção, como eu disse, é coisa séria. Aquela criança que for adotada, ela vai ser para o resto da vida filha ou filho do casal. Isso é irretratável, irreversível. Então, se alguém te oferecer uma criança para criar, né, se você se compadecer da situação, tiver essa pré-disponibilidade, deve procurar a justiça em primeiro lugar. Obrigada, doutor, pela participação. A gente volta a se encontrar na semana que vem.